estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo da Palavra do Senhor e nós estamos trabalhando o Salmo de número 127, considerando aqui os princípios e as prescrições que a Palavra de Deus trazem para todos aqueles que desejam ter uma família bem-sucedida, um lar bem-sucedido. É necessário que ele crie princípios, que ele estabeleça princípios, normas para a sua família, de conformidade com a Palavra de Deus, de conformidade com os mandamentos do Senhor, conforme as prescrições que Deus deixou estabelecidas em sua Palavra para nós. Vejam bem, hoje nós queremos considerar o versículo 4 e 5 do Salmo 127, que diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então vejam bem que Salomão compara os filhos como flechas nas mãos do guerreiro. As setas, elas devem de fato ser moldadas, modeladas, lapidadas e muito bem afiadas se nós desejamos atingir o alvo, acertar o alvo. Numa lógica bem humana, a gente diria assim, as varas, né, os galhos, eles não se tornam flechas por natureza, por obra da natureza ou espontaneamente. Nós entendemos que toda seta, ela precisa ser moldada, ela precisa ser lapidada, nós precisamos ter bem definido o que é o nosso alvo, qual é o nosso fim, para que a gente trabalhe essa vara, para que a gente modele ela, para que a gente conforme ela a uma seta bem afiada, bem pontiaguda, para que o alvo seja atingido. Não é diferente então com os nossos filhos. O que Salomão está fazendo essa comparação é para que a gente entenda que os filhos também, eles não nascem crentes, eles não nascem santos, eles não nascem já formados e conformados com a Palavra de Deus e conformados com os princípios de Deus. Isso implica que exige muito trabalho da parte dos pais, com muita sabedoria, com muita persistência. Nenhum pai vai conformar o seu filho, moldar o seu filho de conformidade com a Palavra de Deus, com as prescrições dos mandamentos de Deus, deixando esse filho, né, viver aleatoriamente, sozinhos, diante das mídias, diante da TV, querendo educar a si mesmo, crescendo com seus próprios conceitos, seus próprios valores, tomando as suas decisões, sem orientações, sem treinamento dos pais. Então vejam bem, os filhos, eles não se tornam essas flechas, né, retas, moldadas e conformadas e afiadas, deixando eles sozinhos para que vivam à vontade, para que sejam criados de forma aleatória. Na verdade, o que Salomão está dizendo é que assim como essa flecha nas mãos do guerreiro, ela foi moldada, ela foi afiada e chegou à forma, né, à conformidade que ele queria, é preciso também um esforço diligente de pais sábios, temente a Deus, que estão dispostos a treinar, a educar os seus filhos na palavra. Se nós queremos que haja na nossa família, no nosso lar, sucesso numa ótica divina, numa ótica bíblica, nós precisamos ser pais sábios, diligentes, perseverantes, que treinam os filhos, que educam os filhos na palavra do Senhor constantemente, diariamente, de forma persistente e de forma diligente. Senão, nossos filhos não serão como essas flechas nas mãos do guerreiro. A segunda observação é que essas setas, elas precisam ter um alvo estabelecido, né? As setas, elas sempre devem ser apontadas por um alvo do qual nós almejamos, do qual nós desejamos atingir e do qual nós esperamos que os nossos filhos cheguem lá. Elas não podem ser lançadas de qualquer maneira, de forma aleatória. Então vejam bem, as setas, elas precisam ter um alvo estabelecido, né? Elas precisam, nós precisamos saber onde nós estamos conduzindo ou para onde nós estamos conduzindo os nossos filhos.
Nós precisamos saber qual o alvo onde nós desejamos que os nossos filhos cheguem. É a conformidade com o Senhor, é a conformidade com a sua palavra, é a conformidade com Jesus Cristo, é ser a imagem e semelhança de Cristo nesse mundo, para que façam diferença na sociedade, para que façam diferença na escola, para que a nossa família, o nosso lar sejam bem-sucedidos. Então é preciso que haja um alvo estabelecido. E aí nós precisamos fazer algumas observações. Primeiro, as setas deixadas na aljava ou disparadas de forma aleatória, elas jamais atingirão o alvo. Então vejam bem, o que isso implica? Se nós deixamos nossos filhos crescerem aleatoriamente, viverem a vida de forma indisciplinadas, viverem a vida como querem, isso implica também que nós não vamos atingir o nosso alvo, assim como essas flechas. Vejam bem, assim como uma flecha que não tem alvo estabelecido e que é atirada de forma aleatória, ela pode causar danos, ela pode causar acidentes, ela pode atingir o alvo errado e ela pode levar à morte de pessoas que não deveriam morrer. Assim também são os nossos filhos. Se nós não temos alvo, se nós não temos a meta, se nós não sabemos treiná-los, se nós não lapidamos, se nós não moldamos e não afiamos conforme a Escritura, provavelmente eles serão um grande danos, eles serão danos para a nossa família, para o nosso lar, para a sociedade, para a cultura, por onde passarem. Por isso nós então precisamos entender que não somente a persistência para treiná-los, para educá-los, isso implica também que nós devemos ter habilidade e direção para os nossos filhos. Nós temos que ter habilidade para educá-los, habilidade para treiná-los, porque é uma tarefa extremamente difícil. Não é fácil educar um filho, não é fácil corrigi-lo todos os dias, a todo momento, né? Aplicar Provérbios 6, 22, 6, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela for moço, ela jamais desviará. Então isso implica uma diligência, uma habilidade constante, um envolvimento, né? Uma persistência constante e estabelecer a direção, o alvo certo, onde nós queremos que o nosso filho chegue, o que nós desejamos que o nosso filho seja conformado com a palavra de Deus ou com a cultura ou com o mundo ou com a sociedade. Se nós não temos isso bem definido, nós então erraremos o nosso alvo, não atingiremos o nosso alvo. Então vejam bem, o objetivo, né, que Salomão diz é que esse arqueiro aqui, ele deveria conhecer plenamente o alvo, né, e ele deveria ter essa habilidade. Assim os pais devem ter bem definidos no coração qual é o alvo que nós estabelecemos para os nossos filhos e saber então direcioná-los na palavra de Deus para que esse alvo seja alcançado. Vejam bem, o objetivo de criar filhos não é mantê-los para nós mesmos. Assim como flechas, né? Elas não são construídas, fabricadas, moldadas para ficar na aljava. Elas são fabricadas para uso, para lançarem, para buscar o alimento, o provimento, para livrá-los, né, do inimigo e assim por diante. Então, o objetivo de criar filhos não é meramente ter os nossos filhos, não é simplesmente falar que temos filhos, que a nossa família está ali e que todos ficam super protegidos debaixo das nossas mãos, debaixo do nosso lar. Há uma finalidade. Flechas são moldadas, lapidadas e afiadas para o alvo. Assim os nossos filhos são educados, moldados, treinados e precisa que pais sábios sejam diligentes, persistentes na palavra do Senhor e assim treinem os filhos para lançá-los. Para lançá-los com que objetivo e com que alvo? Vejam bem, apontá-los para o alvo que é o mundo em qual nós vivemos. Vejam bem, esse alvo é fazer com que eles façam diferença no mundo, para que eles influenciem o mundo, para que eles sejam bênçãos para o mundo, para que eles glorifiquem a Deus como filhos abençoados, como filhos que foram treinados e lapidados para honrarem o nome de Deus, como filhos obedientes, como profissionais sensatos, como maridos tementes a Deus, como esposas tementes a Deus, como pessoas que vão construir um lar, que vão fazer diferença na sociedade
e que farão diferença em toda a nossa cultura. E vejam bem, mais do que isso, eles precisam ser lançados como testemunhas vivas do Senhor Jesus Cristo, não é? Para que venham trabalhar contra as obras de Satanás, contra aqueles que não andam na presença de Deus, levando a palavra como luz para que haja transformações, para que haja conversões, para que haja salvação no mundo. Então vejam bem, eles precisam ser lançados no mundo como testemunhas vivas do Senhor Jesus Cristo. Então Salomão está dizendo: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então o objetivo, o alvo, é que os nossos filhos sejam cidadãos cristãos, sejam crentes, sejam pessoas regeneradas para testemunhar de Jesus, para influenciar o mundo e para fazer toda a diferença. Se nós não fazemos isso com os nossos filhos, nós não alcançamos o nosso alvo, nós não alcançamos o objetivo para o qual nós devemos treiná-los, lapidá-los. E se nós não somos persistentes, e se nós não educamos e não treinamos na palavra de Deus, isso implica que eles serão criados e crescerão de forma aleatória, sem princípios, sem conhecimento da palavra de Deus. E serão um dano, não somente para a família, mas para toda a sociedade, para toda a nossa cultura. Então vejam bem, tome decisões e medidas bíblicas adequadas. Olhe para essa comparação de Salomão e gaste tempo, seja persistente para moldar o seu filho, para fazer dele uma grande flecha à conformidade, à semelhança de Cristo, para que ele faça toda a diferença no mundo. A pergunta é, o que é, para que serve e qual a utilidade de uma aljava cheia de flechas? E para que elas servem, senão para serem lançadas, para serem atiradas para o alvo? Então, assim também os nossos filhos. Qual a utilidade dos nossos filhos se eles não glorificam a Deus? Qual a utilidade dos nossos filhos se eles não são crentes, tementes a Deus? Se eles não fazem diferença na sociedade? Se eles não são bênção para a nossa família? Se eles não cooperam para que o nosso lar seja bem sucedido, a nossa família seja bem sucedida? Então avalie todas essas coisas, peça a sabedoria de Deus para que Ele te dê direção nessa palavra. Que os seus filhos sejam verdadeiramente flechas de conformidade com Cristo e que todos eles sejam apontados para o alvo e que nós possamos atingir o alvo pela graça de Deus, pela bondade de Deus, que é fazer com que os nossos filhos tenham princípios, tenham ética, tenham moral, tenham temor a Deus e que eles sejam grandes testemunhos de Jesus Cristo, fazendo diferença na sociedade, influenciando a sociedade, mudando toda a sociedade e sendo grandes bênçãos para o nosso lar e para a nossa família. Deus assim os abençoe. Fiquem com a paz de Deus. Um abraço a todos e até mais.